Oi, gente, eu sou Cris, mãe de Amora. Bem-vindos ao canal Cris, mãe de Amora, mãe atípica e advogada. Aqui falamos um pouquinho sobre autismo, deficiência, todos os assuntos relacionados a esse universo e também terapias, enfim, tudo e questões jurídicas. Hoje, gente, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu tenho estudado um pouco, que é autismo nível 1 de suporte, né? Sobre banalização de diagnóstico e também sobre a dificuldade de você ter acesso ao tratamento adequado quando você tem um diagnóstico tardio. São muitos assuntos, né? Mas vai ser rápido, gente. E por que eu tô falando disso, gente? Eu tenho lido e visto muitos casos de pessoas que estão tendo diagnóstico tardio de autismo, né? E por quê, gente? Você imagina, eu sou da década de 80, né? Mas você imagina que na década de 80 não existia TDAH, não existia TOD, não existia autismo, né? Pessoas que tinham, né, digamos, transtorno de espectro do autismo, era tipo um jeito de ser, um diferentão, né? As pessoas tiravam aquela pessoa para diferentão. E eu vejo, gente, que o quanto a gente melhorou em relação a isso, mas ao mesmo tempo o quanto isso pode ser prejudicial para a comunidade como um todo. Porque para ser autista, gente, para você ter nível 1 de suporte, você tem que ter prejuízo. Prejuízo físico, sensorial, enfim, você tem que ter prejuízo na sua vida. E às vezes as pessoas não conseguem perceber o prejuízo que a pessoa tem, justamente porque você vê a pessoa ali falando, trabalhando, fazendo tudo, você não consegue ir além, você não consegue adentrar no outro, né? Vamos dizer assim, né? E afinal, né, de Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal, né? Ninguém sabe o que a gente está passando, né? E o que eu queria trazer hoje é o seguinte: a gente está tendo um processo de banalização de diagnósticos, né? E, infelizmente, isso prejudica muito a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que quanto mais gente tem acesso à informação, mais diagnóstico, evidentemente, vão ter, né? Exatamente, mais diagnóstico vai haver. Eu tô falando disso, sim. Eu tô com um caso agora de uma menina, uma adolescente que teve o diagnóstico tardio, né? Ela hoje está com 16 anos, mas ela, no momento do diagnóstico, ela tinha 12 anos e com uma série de questões, assim, tendências contra a própria vida, né? A gente não pode falar a palavra, né, no YouTube, que senão o vídeo cai. Transtorno de ansiedade generalizada, TDAH, enfim, e bipolaridade. A pessoa, ela começou a ser tratada aos 12 anos, na verdade, desde pequenininha ela era tratada, mas sem saber o que era, entendeu? Aos 12 anos, uma psicóloga bem atenta olhou e falou: olha, eu acho que a raiz da questão não é essa. E aí foi aí que ela conseguiu o diagnóstico de autismo. Só que perceba, gente, dos 0 aos 12 anos, quanto prejuízo essa criança teve, quanto problema ela sofreu, entendeu? Quanto essa criança sofreu, possivelmente, de bullying, de ataques, e é um alvo muito fácil, gente, é um alvo muito fácil. E essa criança, né, hoje, né, adolescente, né, ela, basicamente, eu estou atuando nesse caso, por quê? Porque o plano de saúde, ano passado, tinha autorizado, né, que ela fizesse um tratamento psicológico como especialista, né, em bipolaridade, né, que ela tem bipolaridade, adolescente e autismo, ou seja, e além disso com terapia cognitivo-comportamental, que é muito indicado principalmente para adolescente. E essa especialista vinha atendendo ela regularmente, né? O plano garantiu o atendimento, né? A resolução 566 da ANS prevê a possibilidade de garantia de atendimento quando não há na rede credenciada profissionais aptos para atender aquele beneficiário, foi o caso. Autorizou e agora desautorizou. É uma violação de boa-fé, né, gente? É uma baita de uma sacanagem, né? Principalmente num caso de uma adolescente que tem questões de tendências, né, contra a própria vida, né? Então, assim, é muito complicado você ver uma operadora de saúde fazendo uma sacanagem dessa com uma adolescente, né? E que precisa, e a família tá desesperada, começou o tratamento agora pagando de forma particular, mas é inviável, porque um profissional que tem um grau de expertise desse é caro, gente. É assim, fica muito inviável. Você vai deixar o seu filho, né, cometer algum ato que você veja que não é o melhor, que você vai querer perder seu filho por conta disso. E assim, é um sofrimento generalizado da família.
E as pessoas às vezes não vê a menina indo para a escola e tal, fazendo as coisas e não percebe o quanto ali naquela família sofre por conta de uma situação de diagnóstico tardio de autismo, que talvez se tivesse desde o início sido tratado, hoje essa menina não teria tantas questões, né, para tratar e tantos riscos, né, porque eu acho que o pior não é o sofrimento é inerente ao ser humano, né? Mas o pior é você ver o seu filho, eu acho que em grande sofrimento, e você não ter armas, você não ter munição para tratar. Você precisa realmente de um profissional diferenciado e o plano fazer isso. Então, assim, a gente está entrando com ação, né, no sentido de manter esse atendimento, né, no sentido também de que houve uma violação de boa-fé. E assim, o plano afirma que haveria profissionais aptos para atender a menina. Contudo, oferta os mesmos profissionais que já tinham sido, né, anteriormente descartados. Os mesmos profissionais que tinham ano passado, eles estão ofertando agora. E para além disso, gente, uma pessoa com um quadro desse, perceba, ela tem transtorno de ansiedade generalizada, ela tem depressão, ela tem bipolaridade e autismo. Você veja quantas comorbidades associadas ao autismo. A raiz da questão é o autismo, né? Uma pessoa assim, ela precisa realmente de um profissional gabaritado e repito, gente, o vínculo terapêutico, né, que já foi construído com essa profissional, ele tem que ser mantido e isso não vale só para uma adolescente, isso vale para todas as crianças. Você não pode um plano que nega um tratamento para uma criança, ela começa de forma particular, os pais começam a arcar com esse valor de forma particular, porque o plano não tem profissional para atender essa criança, ele não pode depois, assim, do dia para a noite falar, não, a gente vai agora passar a atender na clínica bonitinha. Não é assim, gente, é uma criança com autismo, ela tem uma série de demandas específicas que não é assim, não é da noite para o dia. A pessoa vai criar um vínculo, isso perde tempo, isso perde janela de oportunidade de desenvolvimento da criança, entendeu? Do adolescente. E ainda mais nesse caso, né, que tem um risco aí, né, grave, né, em relação à vida. Então, assim, não é assim que funciona, entendeu? Infelizmente, as operadoras de saúde não têm esse... em tese era para elas terem, né? São operadoras de saúde, mas elas não têm esse grau de sensibilidade com a vida, com as pessoas. E hoje, especificamente, eu acho que isso é uma situação muito grave. A gente hoje temos assim, muito diagnóstico, né? E aí as pessoas falam, autismo não é nada demais, entendeu? E tira-se a seriedade do que é, né, um autismo nível 1 de suporte. Eu não estou aqui falando que o diagnóstico, que não tem que ter mais diagnóstico. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tiver acesso, mais diagnóstico vai haver. Mas eu tenho para mim que a gente, né, como pessoa, assim, eu estou envolvida no meio todo dia porque eu vivencio isso, mas as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, às vezes não tem dimensão do que é um nível 1 de suporte, o grau de sofrimento que isso pode gerar na vida de uma pessoa. E o que eu queria trazer com esse vídeo, gente, é que a gente tem que ter um olhar sempre empático, né? A dor da gente não sai no jornal, de Chico Buarque, né? E eu acho que a gente tem que ter um olhar assim, de olhar para uma pessoa e falar, pô, Deus proteja, fica com Deus, vai dar tudo certo, porque a gente não sabe o que está passando por ali, entendeu? E para além de nível 1 de suporte a qualquer ser humano, acho que a gente tem que ter, hoje eu acho que o vídeo ele é muito voltado para empatia e para que as pessoas não banalizem o sofrimento das pessoas com autismo nível 1 de suporte, tá bom, gente? Meus contatos estão aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, estou à disposição. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o canal e se puder vocês compartilhem. Um beijo!